Naquela noite em que Carlos decidiu ajudar um vizinho a levar as compras, ele jamais imaginou que seria confrontado com uma verdade aterradora. Ao atravessar a calçada, notou que a atmosfera parecia carregada, como se cada casa estivesse guardando um segredo. O vizinho, o Sr. Almeida, um homem de olhos profundos e fala baixa, começou a falar sobre a história da rua, um assunto que até então Carlos nunca tinha considerado. Você sabia que aqui, na nossa rua, todos somos ligados por um pacto? Disse o Sr. Almeida com um sorriso que não alcançava os olhos. Carlos riu nervosamente, achando que era só uma brincadeira. Mas o olhar do velho não mudava, e a seriedade em sua voz parecia mais real do que uma anedota. Ao ouvir sobre o tal pacto, algo despertou em Carlos. Era um misto de curiosidade e medo. O Sr. Almeida continuou, falando de irmãos que se tornaram inimigos, de mortes repentinamente inexplicáveis, e de pessoas que desapareciam sem deixar rastro. O mais perturbador era como ele falava com convicção, como se soubesse exatamente do que estava falando. Naquela noite, sozinho em casa, Carlos não conseguia conter a inquietação. Pensou nos seus vizinhos, nas conversas que escutara ao longo dos anos, nas brigas que pareciam estourar do nada, e nas visitas frequentes a um pequeno lote vago no final da rua. No dia seguinte, decidiu investigar. Conversou com Dona Clara, uma senhora idosa que morava ali há mais de 50 anos. Ela hesitou, mas eventualmente murmurou sobre uma tradição que envolvia um pacto de sangue, algo que não era falado em voz alta. Na sua visão, poderia ser só uma lenda, mas os murmúrios sobre rituais na calada da noite e a conexão entre os moradores eram inegáveis. Carlos começou a observar mais de perto. Naquela mesma semana, ele notou comportamentos estranhos. As luzes da casa do vizinho da frente piscavam em horários peculiares, e os filhos de Dona Clara, sempre tão calorosos, pareciam evitar olhares. Um dia, ao voltar do trabalho, avistou um grupo de moradores se reunindo em volta do lote. Estava escuro, e o que pareciam sussurros aumentavam a sua ansiedade. Ele se aproximou, mas foi surpreendido por um olhar de reprovação. "O que você quer aqui?" perguntou a mulher de voz firme, que tão rapidamente dispersou o grupo. Carlos ensaiou uma desculpa e, embora tivesse afastado para casa, sabia que não poderia ignorar aquilo. Nas semanas seguintes a situação só piorou. Carlos começou a ter pesadelos. Viu rostos conhecidos que pareciam se transformar em sombras, e suas vozes sussurravam coisas que ele não entendia. Foi então que decidiu falar com o Sr. Almeida novamente. Na calada da noite, a porta da casa estava entreaberta, mas não havia nenhuma luz. Ao entrar, encontrou o homem num canto, como se esperasse por ele. "Você não acredita no que viu, não é?" disse o vizinho, seus olhos brilhando de uma forma perturbadora. E então, sem mais preâmbulos, revelou que cada morador tinha um papel no pacto, que cada escuridão na rua escondia segredos, e que, ao ignorá-los, eles se tornavam parte dela. "Você já fez o seu voto", disse o Sr. Almeida, e Carlos sentiu um frio na espinha. Ele não sabia do que se tratava, mas a sensação de que estava preso em algo maior que si mesmo o atormentava. Ao sair, a sensação de um olhar sobre si era evidente. A atmosfera da rua carregada de segredos, como se as casas sussurrassem. Nos dias seguintes, Carlos começou a ver os moradores de outra forma. Cada sorriso parecia falso, cada cumprimento, uma máscara. E o silêncio, um grito ensurdecedor. O medo se instalou, e ele era incapaz de saber quem eram os seus amigos e quem estava dentro do pacto. Até que uma noite algo o acordou, um barulho no quintal. Ao olhar pela janela, viu algo que jamais esqueceria. As sombras das pessoas da rua dançavam em volta do lote, e no meio delas, o Sr. Almeida parecia comandar o ritual. Seus olhos se arregalaram. Ele não sabia se estava sonhando ou acordado, mas uma certeza lhe surgiu. O pacto não era algo do passado, estava ativo, e ele fazia parte dele. Na manhã seguinte, Carlos percebeu que nada era como antes. As conversas se calaram, os olhares evitaram o contato, e quando resolveu ir embora, sentiu que as paredes da casa o olhavam de maneira acusatória. A pergunta que ecoava na sua mente era: tinha ele se tornado parte daquilo por acaso? Ou sempre esteve?
Enquanto se afastava, pela última vez, uma sensação de desconexão o invadiu. O Sr. Almeida estava lá, acenando para ele, mas Carlos percebeu que a verdade estava atrás de cada janela, escondida nas sombras. O que ele nunca soube foi que algumas verdades são melhor não ditas, e que a dúvida tem um peso que pode se transformar em um pacto muito maior, que ninguém poderia romper. Naquela rua, a escuridão era a única coisa que permanecia constante. E quem realmente estava por trás do pacto ele nunca saberia.